Então tá, vamos voltar aqui às atividades. Tomei um cafezinho mais extenso. Aí, o pessoal tá por aí, não? Por aqui, professor. Tá, beleza. Sim, professor. Por aqui. Tranquilo. Aham. Então tá, então vamos voltar aqui. A gente está naquela primeira etapa, né? Então tem uma série de procedimentos para técnicas, sugestões, né? Para eliminar um pouco dos zeros das matrizes. Matrizes biológicas. Então vamos aqui abrir uma aqui diretamente. Você já deve ter recebido, né? Essa tabela, tá vendo? Uma grande tabela. Então, basicamente, isso que a gente tem, ó. A gente tem uma tabela com dados. Você pode olhar aqui que nas colunas eu tenho amostras, né? E aí eu tenho aqui duas situações, ó. Eu tenho aqui, ó, 18 amostras no verão e 18 amostras no inverno. Tá faltando a 16, ó. Porque nesse inverno aqui não funcionou a rede, tá? Então 18 lá, 16 aqui, ó. E aí é assim que a gente deve organizar a tabela, né? Vai acrescentando as amostras. E isso daqui é espaço temporal, né? Isso aqui é o primeiro verão, aqui é o primeiro inverno. Depois a gente vai trabalhar com a matriz completa, que é o verão. São 2 verões, 2 invernos. Isso aí são dados que eu usei, parte dos dados que eu usei na minha tese de doutorado. Faz tempo já que eu usei, né? Então por isso que eu uso eles, eu uso de exemplo, então são dados reais. Aí vocês verificam aqui, ó, que nas mesmas amostras, né, verão 1 e tal, etc., né, tem aqui um conjunto de variáveis, né? Aqui é latitude, longitude e profundidade, que eu coloquei junto, né? São variáveis de localização. Aí tem uma série de outras variáveis que foram medidas, né? Na água, temperatura, tal, próximo ao fundo. Deixa eu explicar. Esses dados aqui, isso aí é a biomassa de peixes que veio em arrastos experimentais, arrastos pesqueiros experimentais, né? Isso aí foi atividade do Instituto Oceanográfico da USP para estudo das comunidades de peixes demersais do litoral sul de São Paulo. E foi o material que eu usei para minha tese de doutorado. Eu fiz ecologia de comunidades dessas espécies, né? E aqui o nome da espécie, a sigla, né? Sigla do gênero e da espécie. Interessa muito aqui a sigla, né? Mas então isso são dados, né, reais de arrastos de peixe. Isso são arrastos experimentais, não, a rede era comercial, mas foi um cruzeiro experimental, né? Foi feito amostragens regulares. Então, essa base de dados aqui vai servir para a gente fazer um monte de coisa com ela, para a gente apresentar para vocês aí uma série de procedimentos, né? A gente vai usar bastante ela como exemplo, certo? Então tá isso aí. Então, o que é o nosso objetivo agora aqui? É selecionar espécies raras. Vocês podem ver que tá cheio de zero, né? Cheio de zero por aí. Então, beleza. A primeira coisa que eu gosto de fazer vocês podem prestar atenção, tá? Depois vocês olhem no vídeo, tem o passo a passo, aí vocês vão ver tudo de novo e tal, o que eu estou fazendo, e depois vocês vão fazer, tá? Então, a primeira coisa a fazer é colocar aqui o total. Eu ponho várias total, eu gosto de colocar também a média, né? Desvio padrão,
coeficiente de variação, né? Então tá, vamos, ó, CV, coeficiente de variação. Putz, coeficiente de variação, enter, tá. Isso aqui não tô gostando desse troço desse jeito, não. Deixa eu desfazer isso daqui. Aumentar um pouquinho essa fonte aqui. Caramba, tá lerdo demais. Próxima aula tá melhor. Pronto. Então eu vou fazendo um por um. Total. Total do quê? São as espécies. Então eu uso basicamente essas estatísticas descritivas gerais, né? E com elas a gente vai ver uma série de procedimentos aí que não vai nos dar critérios para então escolher as espécies que a gente vai chamar de raras e aquelas que a gente vai chamar as componentes comuns da comunidade, né? De peixes demersais. Então vamos lá. Aí eu faço aqui o total, né? Vou fazer para todo mundo. Total. Putz. Esse negócio tá todo nesse formato aí. Tirar. Fazer o total. Vamos fazer a média. Média, desvio padrão, desvipad. Faço uma linha, aí fica, depois eu copio para todo mundo, né? Desvio padrão, essa função, desvio padrão A, desvipad A, desvio padrão de uma amostra. Alto, né? E coeficiente de variação é justamente o que? É o desvio padrão dividido pela média vezes 100, né? Olha só, 256%, é uma coisa absurda. Então beleza, fiz todas elas, copio. Ó. Então já apareceu aqui umas. Então feito isso, eu calculei tudo, né? Eu gosto de ordenar elas pelo total. Então vamos fazer isso aqui. Então vamos lá, dados, classificar por total da maior para menor. Pronto, ó. Da maior para menor. O que eu faço com isso? Eu dou um jeito de botar os zeros lá para o fim, ó, tá vendo? Os zeros vão ficando no fim. Olha só, de cara, tem uma série de espécies aqui que não ocorreram aqui. Não ocorreram nesse primeiro ano, né? Isso é uma coisa interessante também, que tá vendo, assim, ó, tem que aproveitar a informação que tem. Como eu tenho 2 anos, essas espécies aí não ocorreram no primeiro ano. Elas ocorreram no segundo ano, né? Então esse grupo de espécies que ocorreu numa época, ocorreu na outra e tal, vale a pena registrar, saber quem são, né? Então nesse caso aqui, como elas estão zeradas de todo lado, eu tiro elas, óbvio, né? Então eu vou excluir. Pronto, né? Eu ordenei pelo, ó, essa daqui, ó, uma grama. Isso aqui está em grama, né? É o total de tudo, ó, achou 1 grama.
Então, um peixinho, sabe, uma larvinha que veio grudada com alguém, isso não faz sentido, eu tiro também. Certo? Então, veja bem, tá vendo só? Eu tenho que arrumar os dados, né? Eles vêm sempre com esses detalhes, né? Eu vou fazer uma análise de um ano, depois eu faço a de outro ano, vou comparar as duas e assim por diante, né? Então tá aí, foi uma forma de ordenar, né? Ah, tá faltando uma coisa aqui que é importante também, que são os outros critérios. Isso aqui é a tal da frequência de ocorrência. Quantas vezes foi diferente de zero, né? Então eu vou fazer a frequência de ocorrência, que vai ser o que? Ó, olha, presta atenção na função, a gente não sei se a gente já fez ela alguma vez. Então eu vou usar aqui tudo, né? Eu vou usar mais recentemente. Deixa eu ver se está aqui. Não tem. É a Conte. Não, é a soma. Não, é Conte C. Conte C. Contar C. Eu vou contar se for maior do que zero. Qual é o intervalo? Esse é o intervalo das amostras, né? E qual é o critério? Se ele for maior que zero. Então, eu tenho 16 ocorrências. 16 ocorrências. Agora, eu posso transformar isso em relativo se eu dividir pelo número total, né? E o número total, para deixar ele em termos de fórmula também, é continúmero. Né? Então, vai contar número. Até aqui. Conte número. Tá, então ele tem 35, né? Foram 35 amostras. Então isso daqui, se eu multiplicar por 100, óbvio, vai me dar uma frequência relativa. Frequência relativa observada. Né? De novo esse troço aqui. Deixa eu arrumar ele. Aí. Aqui, vou diminuir um pouquinho essas casas decimais. Aí, né? Tá. Pronto, eu gerei uma série de valores, né? Basicamente, o que eu tenho que prestar atenção é na frequência de ocorrência ou no total, ou na frequência de ocorrência e na média. Então, o que eu estou interessado aqui? Eu estou interessado em espécies que têm uma frequência de ocorrência mais alta, né? E tenham também uma quantidade mínima, né? Espera aí um momentinho, o negócio da minha carteira de trânsito aqui, deixa eu só sair daqui, para não ficar aparecendo isso. Estou renovando meu CNH, então tem um sujeito que está fazendo umas coisas ali. Então, até agora tudo bem, né? Então vamos lá. Qual seria um critério? Definir uma determinada frequência. Então vamos definir uma determinada frequência. Vamos fazer uma outra ordem aqui, ó. Posso fazer uma ordem através da frequência de ocorrência, né? Essa vai isolar também os zeros ali embaixo. Então, frequência de ocorrência
eu vou lá, dados, classificar, agora vai ser por frequência relativa de ocorrência, da maior para menor. Ó, 85%, e aqui vai caindo, ó. Né? Ó, essas espécies todas aqui ocorreram nem 3%, então boa parte dos zeros está para cá, né? Tá vendo? Ó, 8%, ó, 11%, 20%, 17%. Aonde exatamente eu vou dizer que é uma espécie rara e que é uma espécie comum? Onde é o limite? Onde que é o ponto aqui de para baixo eu considero rara, para cima eu considero espécies que compõem aquela comunidade, né? Isso não tem exatamente um ponto bem estabelecido para isso. O que você tem que fazer é tentar usar aqui mecanismos que te deem uma ideia, né? Então, uma abordagem bem interessante é fazer o seguinte, ó, como a gente vai fazer aqui agora. A gente vai plotar assim, ó, pode ser média, pode ser o total. A frequência pelo total. Ó. Olha aqui uma coisa, ó, muito baixa, ó. Vendo essa espécie aqui, ó, MiFR. Isso é uma miliobates, isso é uma raia. Olha só, acho que apareceu um organismo só, ou dois, né? Ó, quantos? 20 quilos cada uma, né? E aí ela dá uma abundância altíssima, né? Como aqui também, ó, Daza, que é uma Daziates, é uma outra raia, ó, essa aqui também é outra raia, ó, né? Raia, Miliobates, esse aqui Mustelos, que é um tubarãozinho, né? Enfim, mas ninguém precisa saber por enquanto o que significa aquela espécie. Mas percebam que tem assim de tudo aí, né? Indivíduos raros, mas muito abundantes, ou é uma abundância assim, uma biomassa alta, né? Então não é exatamente abundante, é raro, mas com biomassas altas em alguns pontos. Isso pode estar ligado ao tamanho do bicho, né? Então a gente tem que ter um critério meio flexível e híbrido. A primeira coisa a fazer é aquilo, desculpe, marcar aqui os dois, ó, frequência de ocorrência total, e fazer um gráfico. Inserir. Fazer um gráfico XY, um contra o outro, de dispersão. Do jeito que tá, eu não gosto dela não. Eu gosto assim, ó. Eu vou pegar essa frequência de ocorrência e trazê-la para cá, ó. Faço um gráfico de dispersão e vou analisar esse padrão que eu encontrei aqui. Vou colocar ele mais para cima. Tá ele aqui, ó. Então vocês percebam, ó, eu tenho espécies muito raras, né? Ó, baixa frequência, baixa abundância, né? Abundância total. Tem com frequência intermediária, abundância baixa, abundância média e abundância alta, né? E tem espécies também, ó, com abundância
média para baixa, mas muito frequente. Então tem as 4 categorias aí, né? Abundante e frequente, abundante, pouco frequente e pouco abundante, pouco frequente, né? Quem é que a gente tem que tirar aí? Qual é o critério? Aquelas que ficam no quadrante pouco abundante, pouco frequente. Então, desculpe, é mais fácil deixar o total como x e é mais fácil de ver, né? Frequência relativa. Então vamos de novo aqui, ó, marcar. Inserir. Ó, agora sim, ó. Vai ficar legal para ver. Vamos ver, ó. Então aqui é a abundância, isso aqui é a frequência, certo? Essa informação por si só é uma informação interessante, que ela deve ser explorada, né? Da seguinte maneira, aqui por exemplo, ó, eu posso ajustar um modelo aqui. Se eu der adicionar a linha de tendência, eu vou ter um modelo. Potência, não, exponencial, não, linear, não, o que eu, polinomial também não faz sentido, potência, porque é não linear, né? Não linear, né? Ajusta isso daqui, ó. E aí eu posso fazer um monte de coisa com isso. Esse modelo aqui está aplicado para o verão e para o inverno junto, né? Se eu pegar aqui eu não eliminei nada. Se eu pegar, olhar só o verão, fizer um gráfico desse, olhar só o inverno, fizer outro gráfico desse e comparar o quê? Esse coeficiente aqui, ó. Para eu entender a relação de abundância com frequência. Mudou? Se aumentou, significa o quê? À medida que está aumentando a abundância, a frequência de ocorrência também está aumentando, né? Se esse coeficiente aqui mudar. Isso aqui pode ser um parâmetro que caracteriza os ambientes, né? Então aqui, por exemplo, aqui é um outro estudo, eu não estou cortando espécie nenhuma. Estou pegando todas as espécies que estão aí, ajusto um modelo, acho o parâmetro dela, ó, e depois vou fazendo isso mês a mês. E de acordo com o parâmetro que eu encontrar, eu posso verificar se ele aumentou, se ele diminuiu, né? E eu vou monitorando isso ao longo do tempo. Se eu tiver amostragens mensais, posso fazer a mesma coisa mensalmente, né? E ir verificando se esse padrão vai modificando ou não. Né? Por exemplo, se você tem coleta regular de fauna acompanhante de peixe, e aí você pega lá, bota as abundâncias com as frequências, né? Aí todo mês você tem uma quantidade, você vai, né, verificando se esse parâmetro aqui, ó, que está elevando x é a abundância, né? Tá, né? Isso aí é uma possibilidade. Então, o que eu posso ver aqui, ó? Eu tenho, ó, espécies que tem. Quais são as candidatas a serem eliminadas? Eu dou uma olhada na descontinuidade. Tipo assim, uma descontinuidade, ó. Aqui para cá parece que tem uma descontinuidade, ó. Frequência de ocorrência 30 e abundância 2000. Então, olhando os dados, ó, posso fazer eu posso pegar essa descontinuidade aqui. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou página inicial. Bom, peraí, aqui. Cadê? Isso aqui é ilustrações, formas. Pega uns formatinhos aqui, quadradinho, ó.
Então, se eu olhar, eu posso pegar esse pessoal aqui, ó. São candidatos a cair fora, né? Eu posso, inclusive, baixar um pouquinho, tem uma possível descontinuidade aqui, ó. Tá? Esses são candidatos a cair fora. Eu posso baixar mais ainda, ó. Pegar só esses daqui, bem pouquinho, né? Mas vamos... Aí você pode perguntar, tá, mas qual que eu uso? Então, essa resposta, essa pergunta não tem resposta. Qual é o critério que eu vou usar? Qual é o melhor? Não tem o melhor. Tem, assim, abordagens, porque a gente não vai classificar, a ideia não é classificar, então eu começo sendo, assim, usando um critério como esse, né? Como eu estou falando aqui, um critério, eu uso os principais parâmetros, né, que é a frequência e a abundância, ploto um contra o outro e dou uma avaliada, né? Aqui está verão e inverno, né? Aqui está verão e inverno. Mas eu posso fazer isso separado, só para um verão, só para o outro inverno. Aí eu seleciono as espécies que deveria ser feito assim, né? É o que eu vou recomendar vocês fazerem na atividade, né? Separar por verão, assim, ó, qual é o conjunto de espécies que vai sair, né? Quando a gente faz uma análise total, só o verão, só o inverno. E é assim, ó, eu corto, a gente fala cortar, né? É assim, ó, eu corto algumas espécies raras. O meu critério de rara vai ser esse, né? Vai ser uma certa porcentagem de frequência de ocorrência e um certo valor de abundância média. Aqui está a abundância total, mas a abundância média é a mesma coisa, não vai mudar nada, né? Porque todo mundo vai ser dividido pelo mesmo valor, certo? Então não muda nada, né? Então quer ver, ó, tá a abundância total, né? Eu posso pegar e botar a abundância média. Do nada. Não, só o primeiro muda, mas ó, o coeficiente não muda, né? Porque todo mundo é dividido pela mesma coisa, todo mundo é dividido por 37, né? Não é isso? 35, né? 16 com 16. Na realidade é 18 com 17, é 35. Então, então percebam, ou abundância total ou abundância média não muda nada, né? Então eu vou usar então eu tenho um primeiro critério aqui, ó. Vamos olhar os outros dados. O que vai acontecer com eles? Eu tenho um primeiro critério baseado em quê? Baseado nessas descontinuidades aqui, ó. A partir dessa abundância aqui tem uma descontinuidade e a partir dessa frequência aqui tem uma descontinuidade também, né? Não é isso? Ó. Essa frequência assim, ó. Então para ser tirado da minha análise, eu vou ficar com essas outras espécies aqui, né? Vamos dar uma olhada o que acontece. Então eu faço uma inspeção visual, tá? Faço uma inspeção visual. No caso aqui, essa inspeção visual eu percebo que sutilmente, né? Que tem, porque ó, tá vindo regularmente aqui, de repente aqui tem uma pequena descontinuidade aqui, ó. Então tá, então eu vou usar aqui, né? Que na realidade foi 28,57, né? 28,57. Vamos colocar 29. Então eu vou tirar espécies que tenham frequência de ocorrência abaixo de 29 e abundância abaixo de 572. Não é isso? Abaixo de 572. Então eu vou marcar quais são as frequências que estão abaixo de 28.
Vou marcar aqui, ó. São essas daqui, ó. Então, vou deixar elas marcadas, certo? E depois eu vou marcar, ó. Marco todo mundo e vou ordenar agora por abundância média. Dados, classificar por... como é que chama isso aqui? Média, né? Média do maior para o menor. Tá, aqui, né? Abundância média. O que eu falei era menor que 578. Então ela tá aqui, ó. 571. Cadê esse valor 571? Não tô vendo ele aqui. Ah, ele tá... Não, peraí, fiz errado, desculpe. Vou voltar lá. Marcar todo mundo. Vou ordenar agora pela abundância média, aquela que eu fiz o gráfico. Essa aqui, ó, média, né? Abundância média. Classificar média do maior para o menor. Pronto, agora sim, maior para o menor. 571. É esse valor aqui, ó. Esse daqui. Eu vou marcar ele com... Marquei, né? Vou botar em azul. Então, aqueles que forem, ó, aqueles que forem duplamente azul e amarelo são candidatos a cair fora, né? Eu posso fazer isso visualmente, né? São as espécies que tem que ter os dois, ó. Essas aqui tem os dois, então essa eu vou marcar. Tá vendo? Ó. Tá vendo os dois? Essa só tem um dos critérios só, né? Essa aqui tem os dois. Essa aqui só tem um, essa só tem um, essa aqui só tem os dois. De novo, né? Não, essa aqui não tem os dois, não. É essa que tem os dois. Certo? Essa não tem, essa aqui os dois de novo. Ó. Né? Tem jeitos mais fáceis de fazer isso. Todas essas daqui estão os dois. Ó. Né? E dessas daqui em diante, ó. Essas daqui tem os dois. Né? E todas essas aqui em diante também. Não é? Então, essas que estão em vermelho seriam candidatas a cair fora. Mas eu estou tirando, deixa eu ver, de quantas espécies que eu tinha lá? Eu tinha... vamos inserir. Quantas espécies ao todo estavam sendo consideradas aí? Vamos ver. 97 espécies, né? Ó, de cara, estou tirando 30, 36. Vai dar 60 espécies que sobram.
Não, de 36 eu não vou tirar 60 espécies, né? Considerada rara. Foi um corte meio grande demais, certo? Então agora dentro desse corte eu vou dar uma refinada. Então a gente está fazendo assim, ó, um critério híbrido. Eu olho a frequência, eu olho a abundância média, faço um gráfico, acho descontinuidade, né? Faço um corte grande assim, ó, nesse bloco. Nesse bloco aqui tem muitas espécies aí, quase 60 espécies. Eu tenho 90, então é meio muito, né? Agora, diante dessas, o que eu vou fazer? Eu vou usar um terceiro critério. Então tá, eu fiz esse coloridinho assim só para mostrar que visualmente, antes de sair fazendo as contas, a gente olha e consegue enxergar o quanto significa o critério que a gente propôs, né? Tá vendo? Esse critério de abaixo de coisa, ele é muito grande, né? Dessa biomassa média. Mas ok, então a gente não pode ir cortando direto só baseado nisso. Então é uma abordagem por etapas, certo? Estou mostrando para vocês uma possibilidade, né? Existem outras, a literatura propõe outras, mas basicamente isso, né? Usando critérios de abundância e de frequência de ocorrência. Então eu posso automatizar isso aqui de outra forma, né? Então vamos fazer assim, ó. Vou inserir o critério 1, né? Então eu posso botar uma condicional aqui, ó. Se, igual, né? Vou botar aqui, ó. Se esse valor da média, né, for menor ou igual a 572, então ponha 1, se não ponha 0, né? Faça um critério quantitativo. Oh, que saco essas coisas aqui, peraí. Esse troço tudo. Vamos lá. Estou fazendo um critério agora quantitativo para automatizar. Quem tem a manha da planilha vai contribuir. Então, isso daqui é o critério, ó, critério 1, e eu vou usar um critério 2, que é a mesma coisa que eu já fiz, só que eu vou usar a planilha para isso. Então, vou usar um condicional aqui, ó, se esse valor aqui, ó, abundância média, é o meu primeiro critério. Essa abundância, se a abundância média for menor ou igual a 571, né? Aí eu ponho vírgula. Se isso acontecer, se isso for verdade, aqui vem a verdade, ó. Se isso for verdade, coloque 1. Se isso não for verdade, coloque 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 aonde está azul, não é? Ó. Onde está azul está 1 e aonde não está azul está 0, né? Então eu não preciso botar em ordem mais não, vou fazer um outro critério para cá também. Qual foi o critério aqui? Foi aqui, ó, né? Esse valor aqui, ó. 28,57, tá vendo? Ó? 28,57. Então, mesma coisa. Agora fazer o critério 2, que é para quê? Que é para frequência. É um mínimo de frequência. Então, vou colocar de novo. Se. Eita ferro. Ó, então vamos lá. Se a frequência de ocorrência, se ela for menor ou igual a... Quanto era?
28,9. Vamos colocar um pouquinho maior, né? Se isso acontecer, eu vou colocar 1. 1 é aquela espécie que atende esse critério, portanto, é aquela espécie rara, que tem uma frequência abaixo de 30. Então, se acontecer, ponha 1. Se... né? 28,9 for 1, se não for, 0. Certo? Então é 0. É isso mesmo? 28, pouco? Vamos ver quanto é. 28,57. Vou botar 28,6, né? 28,6 aqui, ó. Para arredondar. Beleza. Então, quem for amarelo, vai aparecer 1. E quem não for amarelo, vai aparecer 0. Não é isso? Ó, tá vendo? Amarelo é 1, ó. Amarelo é 1. Mesma coisa, né? Beleza. Então, o que me interessa agora é a espécie que cai nas duas categorias, baixa frequência, baixa abundância. Eu considerei num primeiro momento, numa primeira abordagem, a baixa frequência as amarelas e a baixa abundância as azuis. Então, eu quero ver aquelas espécies que estão nos dois critérios. Como é que eu faço isso? Simples. Então, aqui eu tenho uma soma de critérios, ó. Né? Então, eu simplesmente vou somar um com a outra. E quem vai ser as candidatas a cair fora no primeiro momento? Aquelas que forem 2. Certo? Que elas tanto atendem o primeiro critério quanto o segundo critério. Beleza. Então tá. Então aqui eu tenho espécies, né? Deixa eu só escrever aqui de novo. Tem aqui as espécies. Eu tenho aqui aquela primeira sequência, né? Deixa aí. Então eu vou lá e vou ordenar tudo de novo. E eu vou lá e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ordenar pela essa soma de critérios. Agora, do menor para o maior. Então vamos lá. Dados, classificar, soma de critérios. No caso agora eu vou colocar do menor para o maior, para jogar o número 2 lá para baixo, né? Pronto. Ó. Olha só. Aqui estão os 2, ó. Então essas espécies aqui, ó, são as candidatas a cair fora. Que apareceram 2 nelas, né? E a gente chegou à conclusão que isso é muito, né? Quase 60 espécies vão sair de 90. Eu vou ficar com quase nada de espécies ali, né? Vou ficar, sei lá, 30, nem isso, 25. Então talvez eu tenha sido muito rigoroso. Mas enfim, eu posso achar que tá bom e a partir daí eu vou... Essa daqui era para entrar também, não entrou. Não sei por quê. Aqui, ó. É aqui, ó. Então, esse valor aqui não é 57,1. 57,5, vacilei aqui, ó. 0,5. Coloquei 571,1, não. Aí eu tava perdendo aquela, tenho que botar 5. Aí. Eu errei ali. Tem que ser ponto, né, professor? Em vez de vírgula. Exatamente. Ponto. Aí tem que colocar de novo no verdadeiro. 1, né? Se não 0. Isso.
eu perdi aquela. Então vamos lá. Né, ó, tem esse doisinho aqui. Então beleza, de novo. Bom, enfim. Estou fazendo assim e vocês estão... Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. Feito isso, eu vou usar agora um terceiro critério para refinar essa quantidade grande de elementos que iriam sair da minha análise. Vou refinar ele. Então, vamos lá. Eu vou classificar de novo, né, do menor para o maior. Aí, pronto. Agora sim, né? Existem aquelas que atendem um critério, aquelas que atendem outro critério. Isso é interessante também. Ó, tudo isso aqui é informação. Eu posso comparar, né? Posso comparar agora verão. Quem foi no verão, quem foi no inverno? Quantas espécies atendiam um critério? Quantas atendia dois critérios? Quantas atendiam três? Tudo isso é informação sobre a estrutura da comunidade, certo? Todas essas coisas que a gente está fazendo aqui intermediariamente, para poder classificar depois, isso daqui são subprodutos, vamos dizer assim, né? De elementos quantitativos que você está descrevendo as variações de espécies da sua comunidade, né? Aqui eu tenho, ó, 3 espécies que atenderam o primeiro critério. Aqui eu tenho um monte de espécies que atenderam o segundo critério. E aqui essa quantidade de espécies que atendeu os dois critérios ao mesmo tempo. Isso foi a mesma coisa para todas as épocas? Isso foi para um verão foi assim, para o inverno foi assim, para o outro ano foi assim, foi nas mesmas espécies, foi a mesma quantidade de espécies. Certo? Tudo isso é informação, que são informações que você pode depois usar para sintetizar e para entender padrão de variação, né? Então, beleza, eu estou só dizendo, ó, à medida que a gente vai fazendo as coisas, elas vão aparecendo, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Um outro critério que a literatura recomenda pra caramba. Quem é ele? É essa criança aqui, ó, coeficiente de variação. Coeficiente de variação, ele é muito interessante. Coeficiente de variação muito alto significa o quê? Que tem zero demais. Muita variabilidade, né? Variabilidade enormes. E coeficiente de variação muito pequeno significa o quê? Que é uma espécie que não varia quase nada. Se ela não varia quase nada, também interessa muito não, né? Porque se ela não está variando nada, então que relação que ela vai ter depois com as variáveis ambientais, né? Se ela está mais ou menos estável para todo lado. Ela seria aquelas espécies Eure, né? Que pode estar variando qualquer coisa, a temperatura, os valores ambientais, que a espécie resiste. Resistentes, né? Então, o coeficiente de variação é bem interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ranquear agora essas espécies vermelhas, tá? Só elas, tá? Pelo seu coeficiente de variação. Né? O coeficiente de variação está em que coluna? K. Então vamos lá, já marquei. Eu vou colocar aqui agora classificar. Ele não tem cabeçalho, vou tirar. É a coluna K. E eu vou... Coluna K, né? É isso, coluna K. E eu vou colocar do menor para o maior. Pronto, do menor para o maior. Ó. Cadê ela? Tá aqui. Deixa eu marcar um negócio assim. O K tá aqui, não é? Tá. Então vou pegar elas, vou dar uma olhadinha nelas agora, ó.
pegar essas espécies e vou fazer um gráfico delas, né? Vou inserir ó, subiu, tem uma descontinuidade aqui, subiu, aí tem outra aqui. Essas aqui, ó, altíssimo, né? Mais ou menos aqui que muda a inflexão, né? Então, ó, ele tá em qual? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, não? Estão entendendo ou não? Alguém fala aí para mim. Essa parte eu não entendi muito bem, professor, se tá total para. Porque você entendeu assim, ó. Não, pode falar, pergunta. Pois é, o senhor falou do coeficiente de variação. Por que o senhor classificou do menor para o maior? A intenção não era pegar os que estavam com cortar os que estavam com maior coeficiente de variação? Ou menor, desculpa. Não, o menor coeficiente de variação, assim, aqueles que são, assim, ó, aqui no caso da espécie rara, o que eu vou fazer é o seguinte, é pegar aqueles coeficientes de variação que são mais altos. Então eu vou do menor coeficiente para o maior coeficiente. E aquelas que são mais altos são candidatos a cair fora, porque tem variação muito grande, né? Então quando eu for fazer depois para as espécies totais, tá? Eu posso fazer um estudo posterior aí, tal, daquelas espécies muito comuns. Essas são candidatas a sair também. Mas por agora eu quero tirar só as raras. Então eu usei o critério da frequência de ocorrência pela abundância média, verifiquei que tem uma parte ali daquele gráfico, né? Que as espécies caem ali. Essas que tem a menor frequência e a menor abundância. Só que aí o critério que eu usei ele foi muito grande. Eu vou dar uma refinada. E aí eu faço o quê? Eu faço uma ordem do menor para o maior e as candidatas a sair da análise seriam uma descontinuidade qualquer na parte dos maiores coeficientes de variação, porque essas que têm a maior discrepância entre valores de numéricos e zeros. Ok? Entendi, professor. Certo? Então é um critério híbrido, né? Eu usei primeiramente a abundância e a abundância média e a frequência, olhei para o gráfico, visualmente localizei descontinuidades e elegi uma região de espécies supostamente mais raras. A partir daí, nesse caso, o critério que eu usei colocou muitas espécies para fora, né? Praticamente, sei lá, 60% das espécies iriam sair. Foi meio que demais. Então eu peguei e usei um segundo critério para refinar aquele, que foi isso aqui, ó. Essa descontinuidade eu acho aqui mais ou menos no ponto 48, ó. Mais ou menos aqui está no ponto 48. Então eu vou dar uma olhada onde é que está o ponto 48 aqui. Como eles foram na ordem, né? Ó. Onde é que está o 48? 48 está aqui, ó. Então o que eu iria eliminar, então, são essas espécies aqui, ó. Essas são minhas candidatas a ser eliminadas. Vou marcá-las, né? Deixa eu marcar aqui uma outra cor qualquer. Pronto. Pronto, tá? Porque a descontinuidade está aqui no ponto 48. Ah, mas não podia ser o 49, não podia ser...
Não, podia sim, mas... Ah, tá, mas como que eu sei? Eu vou falar uma verdade para vocês nunca vão saber. Sabe como é que a gente sabe? É assim, ó, é quando chega até o final. Eu vou lá e corto essas espécies aqui. Vou lá, faço a minha classificação. Eu vou lá e corto mais, faço a minha classificação. Eu vou lá e corto menos, faço a classificação. Por isso que analisar dado leva tempo, porque ele é exploratório. A gente tem que ir fazendo tentativas de aproximação, né? Então a gente vai ver, à medida que a gente for vendo, né, que a gente for avançando, que a gente chegar até lá no final, vai ficar o protocolo bem claro na cabeça. Então a gente vai, antes de fazer a classificação, a gente vai fazer essas tentativas todas, né? Testar as classificações e vamos ver qual é a classificação mais estável. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A primeira etapa é selecionar. Beleza. Depois a segunda etapa eu vou transformar, que a gente não viu ainda. Aí a outra etapa eu vou usar qual critério de medida de semelhança, qual critério de classificação, e eu vou lá e faço uma classificação. Beleza. Aí eu faço o quê? Eu volto desde o começo, elimino menos espécies e sigo de novo e faço a classificação de novo. E assim vai. Esse exercício vai então me dar uma ideia de de qual realmente deve ser o corte mais adequado. No primeiro momento, eu usei isso, as descontinuidades, que são defensáveis, né? Eu posso defender isso e demonstrar objetivamente o que eu fiz, né? Na hora da minha metodologia, eu falo, olha, eliminei espécies tão, por causa de descontinuidades verificadas. Quer dizer, é um protocolo que eu posso descrever ele objetivamente. Eu não fiz assim, eu acho que é aqui que eu vou cortar, né? Não, eu fiz um critério um pouco mais elaborado, usando aí camadas, né? No primeiro momento, abundância média, no segundo momento, frequência, depois eu usei os dois ao mesmo tempo, depois para refinar eu usei o coeficiente de variação. E aí então cheguei aí num número de espécies que eu vou tratar de seguir analisando. Quantas foram? Ó, 76. Ok. Razoável. Eliminei umas 20, né? Eu fiz um corte conservador. Não cortei assim muitas. Tá? Tudo bem? Então vamos mostrar Tudo bem, professor. mais uma coisinha aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Eu já vou... Vem. Ah, tá certo. Tá. Tem uma figura aqui bem bacana que eu vou mostrar para vocês agora, só para didaticamente onde é que a gente vai parar, né? Então olha só, isso daqui é um esqueminha do que a gente vai fazer, tá? Já é um esqueminha daqueles itens lá, ou daqueles 8 itens, ou pelo menos parte deles, né? Eu tenho uma matriz original, certo? Com P amostras e N variáveis, aquela matriz original. Eu uso um critério de seleção, que eu passo né? Dessa matriz original, eu passo para uma matriz reduzida, certo? Que usando um critério, esse critério eu falo qual é, eu tenho que dizer ele objetivamente, certo? Vou passar para uma matriz reduzida. Essa etapa ela é muito importante, né? Depois da matriz reduzida, eu vou usar um outro critério e vou transformar.
Depois de transformado, eu vou usar um outro critério e vou medir a semelhança. Eu faço isso tanto para a matriz biológica quanto para a matriz ambiental. Tanto para a matriz biológica quanto a matriz ambiental. E eu vou gerar lá no final, ó, daqui para frente, é onde a gente vai chegar, naquilo que mais interessa, que é a medida de semelhança. Qual é a semelhança entre os meus pontos amostrais? Então, eu tenho esse protocolo a seguir. A gente está nessa fase aqui, ó, fazendo um estudo, né, treinando, praticando um critério de seleção que ele engloba as principais características aí, né? As características ecológicas básicas, que é frequência e ocorrência, e uma característica estatística, que é o coeficiente de variação. Então, de uma certa maneira, a gente está cumprindo aí, ou estamos nos aproximando de um critério estatístico e um critério ecológico. Ecológico quantitativo, né? Que é o que é mais importante para o indivíduo na natureza? É a abundância dele e aonde ele está, né? Se ele está em muitos lugares, ele tem uma frequência alta, né? Se ele tem uma abundância baixa, média, então, né? Isso tudo aí reflete o papel, o local, no nicho, no ambiente, no habitat que ele vive, né? Que papel ele ocupa. Então, a frequência e a abundância média são variáveis que são simples, mas elas são de grande importância prática e teórica, né? Boa parte dos modelos são desenvolvidos nisso. Então, a gente acaba usando um critério híbrido, né? Que engloba parâmetros de importância ecológica e um parâmetro de importância estatística, que é o coeficiente de variação, para então produzir aí as espécies que a gente vai chamar de agora em diante de espécies raras. Aquelas que a gente tirou, a gente vai chamar de espécies raras. E essas espécies raras, a gente não joga elas fora, né? A gente pode ir lá e estudar elas também, né? Será que elas são as mesmas espécies raras todas as épocas do ano e assim por diante? Será que são as mesmas raras para o primeiro ano, para o segundo ano? Certo? Então, tudo que você fizer e gerar quantidades, etc., né? E conjuntos, né? A gente tem agora nossas espécies que a gente vai chamar de espécies centrais, que é aquelas que não foram eliminadas, e temos nossas espécies raras. Se você conhece a biologia dessas espécies, você vai lá e veja quem são essas espécies raras aqui, ó. Qual é a família delas? Que peixes são? Aqui, ó. Eu tô vendo que eu me lembro ainda, ó. Isso aqui é uma raia, isso aqui é outra raia. Essa aqui é uma outra raia, Psammobates. Essa aqui também é outra raia, Rhinobates perkeri. Então, o que está acontecendo aqui? Boa parte dessas espécies raras aqui são raias. O que acontece com a raia? A raia provavelmente é uma espécie que não é muito bem capturada por essa rede aí, que está sendo usada, né? E também, por um outro lado, é uma espécie realmente mais rara. É um outro tipo de organismo, né? Um organismo bem peculiar. Curioso que boa parte desses indivíduos aqui são raias, né? Ou elasmobrancos em geral, né? Então, isso daí faz parte do profissional, né? Se você é um ictiólogo ou um ecólogo e tal, você não trata apenas isso aqui como número, você vai saber se tem algum padrão aqui, ó. Quem são essas espécies que estão raras? Quem são elas? Elas são, a grande maioria pertence a uma família, pertence a uma ordem, né? Então a gente pode colocar aqui família desses bichos aqui para ver, né? A gente pode dar uma olhada assim para eles, ó, característica funcional deles. Eles são bichos pequenos, eles são bichos que vivem enterrados, ou eles são achatados lateralmente, a boca é para baixo, a boca é para cima.
Então a gente consegue então definir quem seriam essas raras e ver se acha um padrão nelas, tá? Então não é só fazer conta, tá? Eu acho que peixe é um grupo assim para fazer a análise que é mais comum, né, ao engenheiro de pesca, ao biólogo pesqueiro, ou a pessoa que está trabalhando com peixe, com pesca, né? A gente meio que conhece as espécies, certo? Então, não pode desperdiçar informação, certo? Eu gerei espécie rara, beleza, maravilha, tá lá. Agora, se eu estou fazendo um estudo mesmo de ecologia e tal, eu vou lá e vou ver quem são essas espécies raras. E eu vou descrever. E eu vou comparar verão com inverno, de um ano com o outro, e assim por diante. Né? Aí eu trago conhecimento sobre coisa. Enfim, mas o que a gente vai ver, basicamente, é a maneira numérica, que é muito simples, né? Até agora a gente não fez nada demais, né? A gente usou critério muito simples, né? Numericamente muito simples, mas eles são poderosos, porque eles têm uma basezinha teórica, né? Uma basezinha estatística, que aos poucos vai dando qualidade na informação que a gente está selecionando. Certo? Então, beleza. A gente meio que passou um pouco do horário planejado, né? Mas, de qualquer maneira, nas próximas aulas vai ser sempre assim, em torno de 15 até as 17. O que eu quero como atividade, né, para a próxima aula, isso vocês podem até anotar, é fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, a mesma coisa, certo? Usar o mesmo critério, só que agora vocês vão separar verão e inverno. Vão fazer para o verão e vão fazer para o inverno. E vamos ver o quanto que isso modifica. Certo? Tá entendido? Entendido, professor. No caso, professor, vai ficar 2 blocos. Eu vou separar por verão e inverno e classificando, tirando aqueles que seriam mais raros. Exatamente. É isso? Exatamente. Usando Ok. os critérios que eu usei aqui para vocês, que eu fui falando sobre eles, eu fiz isso numa matriz, essa matriz aqui, ó, não é? Eu fiz isso nessa matriz aqui, ó, inteira, usando toda ela, tá? O que você vai fazer agora? Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz, só que você vai fazer isso usando, primeiramente, essa matriz, vai fazer tudo que eu fiz, tá? E depois você vai fazer tudo de novo para essa matriz. Aí você vai comparar. A gente vai usar o mesmo critério, mas não necessariamente o mesmo corte, né? A gente vai ter que olhar e ver qual é o melhor corte. Claramente, exatamente. Não necessariamente é o mesmo corte. Exatamente. É função do padrão de raridade que tem em cada época do ano. Certo? Certo. Certo. Então, beleza. Então é isso. Aí vocês me mandam no WhatsApp, tá? A matriz. Vocês devem ter a matriz aí original, né? Eu vou salvar agora com outro nome. Eu não quero salvar automático aqui. Eu vou salvar com outro nome para não perder a matriz original. O senhor consegue disponibilizar ainda hoje o link da aula, professor? Eu vou subir. Eu acho que hoje ele já está disponível lá. Aí eu mando Tá bom. a página no YouTube, tá? Tá, obrigada. Nada. Professor, Oi. eu só peço que o senhor envie essa planilha pra gente, porque a gente não tem ainda. Tá, beleza. É porque eu botei no WhatsApp antes de vocês entrarem no grupo, né? E eu vou botar de novo no WhatsApp, tá? Tudo bem? Parar a apresentação. Então falou, moçada. É isso daí, tá? Espero que vocês façam lá um exercício e tal, dão uma lida, tentem ler o artigo que eu
que eu postei lá é um artigo hiper recente, sofisticado, né? Uma coisa avançada, mas ele já dá uns alôs ali sobre espécie rara, sobre raridade, sobre nicho, sobre ocupação, tá? Então é legal, é um artigo pequeno, 7 páginas, e aí eu sugiro fortemente que vocês tentem ler o artigo, pelo menos a parte introdutória, né? A metodologia talvez fique meio confuso, mas a parte introdutória é importante ler, certo? Para vocês já irem pegando a ideia, né, dessa coisa da biodiversidade, betadiversidade, ecologia de comunidades, nicho, ocupação de nicho, por aí vai. Ecologia mesmo quantitativa, certo? Tá Certo, bem. professor. Então falo É para enviar até a próxima aula, né? isso, até antes de começar, tá? Tá bom. A próxima aula é quarta, Obrigada. então, tipo assim, o quanto antes manda, mas assim, mande antes, né? Para depois, se tiver alguma dúvida, a gente discute. Tá bom, professor. Obrigada. Então, até mais. Tranquilo. Até lá, professor. Falou, um abraço.